pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso desafio, como é que vai funcionar ele, algumas adaptações que a gente está fazendo, só que algumas coisas relevantes que eu tenho para falar para vocês, né? Como eu tinha avisado no grupo há um tempo, nesse fim de semana eu fiz um curso sobre o sistema imune e a resposta ao exercício físico para até me atualizar, para eu não ser negligente com a prescrição com vocês, porque na minha percepção como profissional da área de saúde é que a gente tem que, nesse momento, focar na saúde e não necessariamente na performance do atleta. E, querendo ou não, se você tem mais saúde, a sua performance não vai ficar tão comprometida, né? Então, primeira coisa, eu tinha dito que a gente faria 4 treinos diferentes e não vai dar para ser 4 treinos diferentes. Vou melhorar isso para vocês, né? Então a gente vai ter no mínimo 14 treinos diferentes. 14 treinos diferentes. Pode ser que algum treino tenha o mesmo exercício com treino que já foi prescrito, até porque não existe uma gama absoluta assim, tão grande assim de variações de exercícios, né? Existem bastante, mas a gente não precisa inventar a roda, né? Como eu disse, se a gente muda a variação ali, o treino já fica totalmente diferente. Então, uma das coisas é isso, a gente vai aumentar o número de treinos diferentes, né? Então vão ser no mínimo 14. E aí, falando sobre agora o sistema imune, e isso vai de encontro, né, ao sistema imune, porque eu me senti na necessidade de fazer isso para que eu não seja negligente com a saúde de vocês nesse momento, né? Então, eu vou fazer a prescrição de treino baseado na fisiologia do sistema imune e a resposta ao exercício físico, beleza? Porque eu acho que esse é o momento para focar nisso, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa muito importante, eu vou botar um gráfico aqui para vocês verem, que é a resposta aguda do sistema imune ao exercício físico. Então, na parte de baixo aqui, você pode ver que é onde a gente está em repouso, sem fazer treinamento, né? E aí o sistema imune está ali, ali naquela base. Quando você faz um treinamento, você vai ver aí nessa lacuna do meio aí, você está vendo que o sistema imune dá uma subida na hora que você faz o treinamento, porque é preciso, o mecanismo necessita disso, então ele dá uma subida. Só que repara depois na outra lacuna ali, ele no tempo de recuperação, ou seja, quando você vai descansar, ele tem uma caída. Então é uma janela ali que você está com o sistema imune em baixa, ou seja, você está mais exposto a qualquer outro tipo de infecção, de vírus e qualquer mazela aí que pode afetar a gente. Então, esse gráfico aqui é sobre o treino intenso. Então, quando você faz o treino intenso, você tem essa resposta aqui. Então, esse gráfico eu coloquei para um treino intenso, né? E olha só esse outro gráfico aqui que eu vou colocar de um estudo que fizeram sobre corredores, né? Com corredores, né? Então, pegaram corredores treinados e fizeram exercícios intensos com ele, 3 dias consecutivos, e aí você pode ver o sistema imunológico não conseguindo fazer aí o seu retorno aos níveis normais e ele decaindo 3 dias consecutivos aí de treinamento, 3 treinamentos consecutivos, e aí você pode reparar que depois de 3 dias sem treinamento é que ele consegue elevar e voltar ao nível normal. Então, eram corredores, achei muito interessante quando eu vi isso aqui no curso, porque se trata de vocês, né, corredores de rua. Então, mais uma vez aí sobre o treino intenso, né? Então, para o pessoal que fala, porque eu treino mais, porque 20 minutos é muito pouco, porque isso é aquilo, porque para mim tem que ser hard. Então, fica atento que a ideia aqui não é sobre ser hard ou sobre ter maior performance do que o colega. A questão é como seu sistema imunológico responde a esse processo, né, de treinamento.
e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E aí, nesse outro gráfico que eu vou botar aqui para você, você vê aí mais uma vez um treinamento, um pico do sistema imune quando há um treinamento, e aí ele cai um pouco, só que aí não dá um descanso necessário e aí ele treina de novo, ele dá uma subidinha, mas mais uma vez não teve o descanso necessário. No próximo treino ele dá uma subidinha, porque é a resposta aguda, né? Na hora do treinamento ele fazer esse movimento aí, e aí lá embaixo pode ver que ele, depois de 3 treinos, ele está lá abaixo da normalidade dele, porque não teve o descanso necessário, porque o treino foi muito intenso para a ocasião aí desse estudo. Então, depois desses 3 exemplos que eu dei aqui para vocês, né, existe, e a gente viu isso no curso, existe uma forma de você manter o seu treinamento. Para o pessoal, principalmente para o pessoal que fazia treinos muito intensos, não vale a pena continuar com um treino intenso agora. Então você vai ter que dar uma diminuída aí no seu treino, porque, como eu mostrei aqui, é a resposta do seu sistema imune. Se você prezar pelo seu sistema imune, mas na normalidade agora, então reduz aí a quantidade do seu treinamento, a intensidade do seu treinamento, beleza? Mesmo sendo feito em casa, tá bom? E aí existem algumas adaptações, então o treinamento tem que ser de moderado a leve. Se uma pessoa estiver iniciando, porque agora está todo mundo mostrando treino em casa, né? Então, não sei se você sabe, mas eu trabalho muito com pessoas que não gostam de academia. E eu acho que a população precisa muito disso, né? Porque nem todo mundo gosta de academia. 96% da população mundial são de pessoas sedentárias. E o modelo que é apresentado até hoje, de academias e tudo mais, não está sendo suficiente para eles, né? Porque eles não têm o hábito de fazer exercício físico, não se vê naquele ambiente de academia. Então, por isso, eu trabalho com pessoas, principalmente que não gostam de academia. Mas, enfim, então, depois de todo mundo agora estar fazendo exercício em casa, mostrando nas redes sociais, tem um ou outro aí que está se animando a começar a fazer exercício nesse momento. E aí, se ele começa fazendo nas intensidades que aquelas pessoas estão mostrando nos vídeos, nas redes sociais, é isso aí que vai acontecer, principalmente porque ele estava parado. Então vai ser até pior para ele. Então ele pode fazer? Pode, mas ele vai ter que começar com exercício leve. E aí a maioria das pessoas não tem paciência para isso. Na verdade, eles falam, já que é para fazer e já que melhora o sistema imune, então vamos fazer para lascar. E aí eles fazem algo exacerbado. Beleza? Então o exercício físico ajuda sim o sistema imune a ficar em alta, mas o exercício moderado tem que ser prezado para isso. Se você faz o exercício intenso o tempo todo, o sistema imune vai diminuir. Beleza? E aí uma coisa importante, nos treinos que eu vou prescrever para vocês, a gente vai focar nos treinos leves e nos treinos moderados. A gente vai focar nisso. Se você quer fazer intenso, pode fazer. E não estou dizendo que a gente não vai ter um treino ou outro intenso, mas a gente vai ter uma adaptação para isso. E aí eu explico no vídeo que eu fizer do treinamento, beleza? E aí, o que vocês vão aprender? Vocês têm que aprender. Algumas pessoas já sabem, mas outras não conhecem, que é essa tabela que eu vou colocar aqui do lado, que é uma tabela de percepção de esforço. Não é uma tabela que foi inventada do nada, né? Você vê essas tabelas nas academias, mas existe um estudo científico por trás dessa tabela, que é a escala de Borg, né? Então, o que a gente vai focar? A gente vai focar no nosso treinamento, ficar numa intensidade ali, no número 6, de 4 a 6, no máximo 7. Porque é o que a gente precisa para o nosso treinamento. Carlos, como é que eu sei? Então, como o nome já diz, é uma tabela de autopercepção, né? Como é que ela funciona? Você vai olhar para ela igual aquela de dor, e aí você vai apontar, bom, eu estou aqui, eu estou assado, mas o problema é que a maioria das pessoas não sabem ali identificar onde elas estão. E aí uma dica bem interessante que eu dou é o seguinte, vem aqui no número 10 e lembra
da última atividade física que você fez, do último exercício físico que você fez, que você achou que fosse morrer. É isso mesmo, o mais forte que você fez, o treino e o exercício mais intenso que você já fez, que você olhou assim e falou, caraca, não aguento mais fazer nada, velho, vou morrer aqui, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Se lembra desse treino que você fez, se você já fez algo assim, porque você vai levar como base para o 10. Então, por exemplo, pessoas que fazem teste de esforço, então pelo menos uma vez por ano fazem teste de esforço no médico. Quando você chega lá no topo, que você para a esteira, porque você não aguenta mais, aquele ali é o seu 10. Então você lembra disso para que na hora que você esteja fazendo o exercício físico, você já saber o seu ponto de referência de 10. Bom, se o meu 10 é aqui, agora com esse exercício eu estou no 7, 8, 4, 3. Você vai conseguir modular isso, porque você tem uma referência de 10. Se você não tem uma referência de 10, fica complicado. Mas você pode olhar por essas carinhas aqui também. Usa isso como referência. Então a gente sempre vai usar aí nos nossos treinos, pelo menos na maioria das vezes, o de 4 a 6 ali, porque é onde a gente vai estimular o nosso sistema imune e não vai fazer com que ele tenha uma queda. Beleza? Então essa estratégia que eu vou usar para prescrever os outros treinos de vocês. E hoje mesmo já vai ter um treino novo que vai ser para o fim desse mês aqui, né? Nesse mês ainda eu vou gravar mais uns 2 treinos, né? Então, e aí no outro mês, no mês de abril, no mês da saúde, a gente vai fazer no mínimo 14 treinos diferentes que você pode participar. 14 treinos diferentes para a maioria das pessoas, e aí vai ter alguns exercícios mais de fortalecimento para o pessoal que tem dores no joelho e quadril, que não pode fazer tantos exercícios de tantos movimentos exacerbados, beleza? Que me pediram e eu não fiz ainda, mas vou fazer isso para vocês, tá bom? Então é isso, vídeo de 12 minutos aí já, mas eu precisava falar isso para vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima e espero que vocês aproveitem bastante para fazer da forma mais correta possível, tá bom? E conte sempre com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no privado, pode mandar mensagem que não tem problema, eu vou ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? É isso aí, valeu e até mais.